Olá, Bruno. Eu devia ter escutado os mais velhos. Sempre é assim. A gente acha que sabe de tudo quando é novo e depois aprende na marra que tem coisas que não devem ser mexidas. O meu nome é Cristóvão. Nasci no interior do Ceará, em uma cidadezinha pequena onde as histórias passam de geração em geração. Meus pais e meus avós sempre falavam que tinham certas coisas que não deviam ser feitas, principalmente durante a quaresma. Uma delas era nunca assobiar à noite perto de cemitério. Diziam que isso chamava coisa ruim, que os mortos ficavam inquietos e que podia aparecer o que não prestava. Eu sempre achei bobagem, coisa de gente antiga. A minha geração estava mais ligada na televisão, no rádio, às coisas modernas que chegavam devagar no interior. A gente ria dessas superstições todas, achava que era ignorância do pessoal mais velho. Como eu estava enganado. Era março de 2003. Eu tinha 16 anos. Meu irmão Marcos tinha 18. E sempre foi mais corajoso que eu, ou pelo menos fingia ser. Naquela época, a nossa prima Lídia ia passar uns dias em casa. Ela morava na capital e vinha de ônibus até a rodoviária da cidade vizinha. Como não tinha transporte naquele horário, a gente sempre ia buscar ela a pé. Nossa cidade era pequena demais para ter rodoviária própria. O ônibus parava em uma cidade a uns 3 quilômetros de distância, e sempre que alguém da família vinha visitar, tinha que fazer essa caminhada. Durante o dia, não era problema, mas à noite a estrada ficava bem escura com poucas casas no caminho. A estrada passava por uns trechos meio isolados. Tinha uma parte que cortava um pequeno vale, outra que subia uma ladeira cercada de mata e o trecho que mais chamava a atenção, bem em frente ao cemitério. Era um cemitério antigo construído ainda no século passado, com um muro alto de pedra e um portão de ferro todo trabalhado. Durante o dia, já era um lugar meio sinistro. À noite, nem queira imaginar. Lídia chegou no ônibus das 11 horas da noite. Ela era uns 2 anos mais velha que eu. Sempre foi esperta e desenrolada. Morava na capital há uns 5 anos, estudando e trabalhando. Quando chegava em casa, sempre trazia novidades, contava histórias da cidade grande, falava de coisas que para nós ainda era novidade. Estava meio nublado naquela noite, sem lua, dessas noites que parece que vai chover, mas não chove. O ar estava abafado e tinha aquele cheiro de chuva no ar. A gente pegou a mochila dela e começou a caminhada de volta. Ela vinha contando das coisas da capital, falando dos estudos, do trabalho, das pessoas que tinha conhecido. A conversa estava boa e ajudava a passar o tempo. O caminho de volta sempre parecia mais longo que o de ida. Talvez fosse porque a gente já estava cansado, ou porque à noite tudo parecia mais distante. Íamos conversando, rindo das histórias que Lídia contava, quando chegamos no trecho que passava pelo vale. Ali sempre batia um vento diferente, mais frio, mesmo no calor. As árvores dos 2 lados da estrada faziam uma espécie de túnel natural, e quando ventava, os galhos se mexiam fazendo barulho que deixava qualquer um nervoso. Mas naquela noite estava tudo quieto, silencioso demais, antecipando o que iria acontecer. Quando saímos do vale e começamos a subir em direção ao cemitério, Lídia estava contando uma história engraçada do trabalho dela. A gente estava rindo quando chegamos perto do cemitério. Foi aí que não sei por que diabos me lembrei das histórias dos meus avós sobre o assobio. Comentei com Marcos sobre isso, meio que zoando, sabe? Falei que os velhos eram muito supersticiosos e eu não acreditava nessas coisas do sobrenatural. Contei para Lídia sobre a crença que assobiar perto de cemitério durante a quaresma chamava coisa ruim, e de noite também. Ela riu e disse que na capital ninguém ligava para essas crenças antigas, que o pessoal de lá achava que esse tipo de coisa era muito atraso. Marcos também riu, mas deu para perceber que ele ficou meio desconfortável com o assunto. Sempre foi mais respeitoso com as tradições da família, mas eu estava naquela fase que queria provar que era moderno, que não acreditava em superstições. Foi aí que eu fiz a burrada da minha vida. Parei em frente ao portão principal do cemitério e assoviei.
Não foi um assovio qualquer, foi um daqueles bem altos que ecoava longe. O som ecoou pela estrada vazia e parecia que tinha voltado, lá de dentro do cemitério, mais forte. Marcos me olhou com uma cara feia e disse que eu era um idiota, mas ainda estava rindo. Lídia balançou a cabeça, achando graça da situação, mas dava para ver que ela também ficou meio desconfortável. Ficamos ali parados por alguns segundos esperando. Não aconteceu nada no início, então começamos a caminhar de novo. Eu já estava me sentindo esperto, provando que as superstições eram bobagem mesmo, só eguagem. Até que brinquei que ia contar para os meus avós que tinha desafiado os espíritos e nada tinha acontecido. Mas aí ouvimos uma coisa. Uma voz grossa, vinda de dentro do cemitério, e fez a seguinte pergunta para a gente: "Quem é esse que está me chamando agora?" Não foi um grito, foi mais como alguém falando alto, mas com uma voz que não parecia exatamente humana. Era muito grossa, bem grave, como se viesse de muito fundo. O som veio claramente de dentro do cemitério, mas não dava para localizar exatamente de onde. Nós três paramos de andar na mesma hora. Marcos me agarrou pelo braço e Lídia ficou branca. O sangue dela sumiu do rosto completamente. A gente olhou para o cemitério, tentando ver alguma coisa, mas estava muito escuro lá dentro. As árvores antigas que cresciam entre os túmulos faziam sombras e por um momento tivemos a impressão de que alguma coisa estava se mexendo lá no fundo. Eu até pensei que fosse um coveiro ou um vigia que trabalhava lá dentro de noite. Foi quando vimos aquela coisa subindo pelo muro. Primeiro apareceu uma cabeça enorme, depois as patas da frente se apoiando na parte de cima do muro. E então o corpo inteiro. Era como um cachorro, mas um pouco maior que um jumento novo. As orelhas eram compridas e caídas, quase tocando seu abdômen quando ele abaixava a cabeça. Os olhos brilhavam no escuro. Não era um reflexo da luz da rua porque praticamente não tinha iluminação ali. A luz mais próxima era um poste que ficava a uns 50 metros adiante. O pelo daquele bicho parecia meio marrom, só que um marrom mais escuro, quase que um chocolate. E quando ele se mexia, dava para ver que os músculos eram enormes. A criatura se equilibrou no muro com uma facilidade impressionante para o tamanho que tinha. Ficou ali imóvel nos encarando. Não latia e não rosnou, só ficou ali parada nos observando. Nós ficamos com tanto medo, meio que paralisados, com receio de fazer algum movimento brusco e fazer aquele demônio correr atrás de nós. Marcos foi o primeiro a sussurrar que a gente devia sair dali. A voz dele estava tremendo. Mas naquele momento, ele estava apavorado. Lídia não conseguia nem falar, só olhava para a criatura com os olhos arregalados. Eu queria me mexer, mas era como se os pés estivessem grudados no chão. A criatura tinha uma postura que mostrava que ela estava no controle da situação. Não era um animal assustado ou perdido. Era algo que sabia exatamente o que estava fazendo. De repente, ela pulou do muro com uma agilidade impressionante. Fez um barulhão quando aterrissou no chão, como se pesasse mais do que aparentava. Estava ali, no meio do asfalto, a uns 10 metros da gente. Lídia começou a tremer tanto que mal conseguia andar. Eu pensei que ela fosse desmaiar. E se ela desmaiasse, seria muito mais complicado. Como é que a gente ia correr carregando ela? Marcos me cutucou com força e disse baixinho para corrermos. Dessa vez, conseguimos nos mexer como se o feitiço que nos prendia no lugar tivesse quebrado. Saímos correndo desesperados. Não olhamos para trás nos primeiros metros. Só queríamos distância daquilo. Podíamos ouvir nossa respiração pesada e os passos batendo no asfalto. Lídia corria na frente, mais rápida que nós dois. Marcos me empurrava pelas costas para eu correr mais rápido. Quando finalmente tivemos coragem para olhar para trás, já estávamos a uns 100 metros adiante. A criatura ainda estava lá, parada exatamente no mesmo lugar onde tinha pousado, nos observando fugir com aqueles olhos brilhando no escuro. Não veio atrás da gente por sorte. Não fez movimento nenhum para nos perseguir. Apenas ficou ali. Corremos o resto do caminho até em casa sem parar nenhuma vez. Quando chegamos, estávamos ofegantes, suados e tremendo.
Nossos pais estavam na sala, assistindo televisão e perguntaram o que tinha acontecido. Dava para ver na cara deles que sabiam que alguma coisa estava errada. Nenhum de nós quis contar a verdade. Falamos que tínhamos visto um cachorro bravo na estrada e por isso corremos. Nosso pai achou estranho porque conhecia todos os cães da região, mas não insistiu muito no assunto. Nossa mãe ofereceu água e perguntou se estávamos bem. Lídia passou a semana toda em casa sem sair à noite. Durante o dia, ela estava normal, conversava, ria, participava das atividades da família. Mas quando escurecia, ela se trancava no quarto e dizia que estava cansada da viagem. Eu sabia que era medo, mas não comentava nada. Marcos também ficou diferente. Ele ficou mais sério. Sempre que passávamos perto do cemitério durante o dia, ele olhava para lá com uma expressão de medo. Parou completamente de fazer piadas com superstições da família. Aquela voz que respondeu ao meu assovio não saía da minha cabeça. Era uma voz humana, mas parecia que veio daquela criatura. Rafael, um rapaz da minha idade, que mora bem perto da nossa casa, disse que uma vez estava voltando de uma festa em uma fazenda próxima e resolveu tomar um atalho pelo cemitério. Era época de quaresma também. Quando pulou o muro, ouviu passos pesados atrás dele. Quando se virou, viu a mesma criatura que nós vimos. Aquilo correu atrás dele. João correu desesperado por cima dos túmulos e pulou o muro do cemitério até sair na rua de novo. Quando ele saiu do cemitério, aquela besta parou e ficou observando ele até sumir de vista. Ele dizia ser um lobisomem. Com o tempo, comecei a entender que tinha mexido com algo que não deveria. Desde aquela noite, eu mudei completamente o meu comportamento perto de cemitérios. Não só durante a quaresma, mas o ano todo. Passo sempre em silêncio com respeito, sem fazer gracinha e nem zoar com as superstições. Aprendi que algumas coisas existem mesmo que a gente não acredite nelas, e que é melhor respeitar do que descobrir na marra. Lídia voltou para a capital no fim daquela semana e nunca mais quis vir passar a temporada em casa. As raríssimas vezes que voltou para nos visitar eram visitas muito rápidas. Sempre arranjava desculpa para não sair à noite. Quando perguntavam por quê, ela mudava de assunto ou dizia que estava cansada. Anos depois, quando me mudei para estudar na capital, contei a história para alguns colegas da universidade. A maioria riu e achou engraçado. Disseram que era coisa de folclore, que no interior o pessoal é muito supersticioso e acaba vendo coisas que não existem. Mas teve uns colegas que também eram do interior que me olharam sério e disseram que cada região tem suas lendas e é melhor não desafiar o sobrenatural. Bem, Bruno, por aqui eu encerro meu humilde relato. Sou muito fã do seu canal e desejo uma ótima noite a todos. Todo mundo que conheceu meu pai sabia que ele não era de inventar histórias. Homem simples, da roça, trabalhador, que ganhou a vida no interior do Mato Grosso do Sul, fazendo qualquer serviço que aparecesse. Em 1985, ele tinha 28 anos e aceitava qualquer trabalho para sustentar a família. Foi em uma manhã daquele ano que seu Gilberto apareceu na nossa casa. Homem conhecido na região, dono de terras e gado, sempre pagava direitinho quem trabalhava para ele. Disse que precisava de alguém para cuidar das 15 vacas por 2 dias enquanto resolvíamos negócios na cidade. O pasto ficava a uns 15 quilômetros da nossa casa, lugar meio isolado, mas tinha uma casinha simples onde meu pai poderia dormir. O pagamento era bom, 3 vezes mais do que ele ganharia em outros serviços. Meu pai topou na hora. Seu Gilberto marcou de passar no dia seguinte para levá-lo até o pasto. Na manhã seguinte, seu Gilberto chegou com a caminhonete, carregaram as coisas do meu pai. Roupas para 2 dias, comida, um machado que ele sempre levava para cortar lenha e fazer qualquer reparo necessário. Durante o caminho, seu Gilberto ficou meio calado, diferente do normal. Quando estavam quase chegando perto do pasto, é que ele resolveu falar. Disse que meu pai tinha 2 coisas importantes para saber. A primeira,
Se por acaso aparecesse uma vaca a mais no rebanho, ele deveria fazer o sinal da cruz no chão, que o animal iria embora sozinho. Ele explicou que às vezes aparecia uma vaca estranha misturada com as outras, mas que na verdade não era uma vaca, era o coisa ruim se passando por um animal. Meu pai achou meio absurdo. Ele jurava que o Gilberto estava fazendo alguma piada com ele, mas não questionou. Seu Gilberto continuou. A segunda coisa era ainda mais séria. Se durante a noite alguém chamasse o nome dele, em hipótese alguma, ele deveria olhar para ver quem era. Não importava quantas vezes chamassem, não importava se aparecesse uma voz conhecida. Ele deveria fingir que não ouviu e ficar quieto dentro de casa. Meu pai perguntou o motivo daqueles avisos tão esquisitos. Seu Gilberto apenas disse que aquelas terras tinham as suas particularidades e algumas lendas, mas que particularmente ele não acreditava tanto também. Ele conhecia o lugar há muitos anos e sabia do que estava falando. Pediu para o meu pai confiar nele e seguir as instruções à risca. Chegaram no pasto por volta das 10 horas da manhã. Era um lugar bonito, cercado de madeira bem conservada, pasto verdinho e as 15 vacas pastando por ali tranquilas. A casinha era pequena, mas arrumada, com uma cama, mesa, cadeira, fogão a lenha e uma lamparina para a noite. Seu Gilberto ajudou meu pai a descarregar as coisas, deu mais uma olhada no gado, repetiu os avisos e foi embora. O primeiro dia passou sem novidade. Meu pai cuidou das vacas, verificou a cerca e fez a comida. O lugar era silencioso, só se ouvia o vento nas árvores e o barulho dos animais. Quando escureceu, ele acendeu a lamparina, jantou e deitou cedo. Dormiu pesado a noite inteira. No segundo dia de manhã, foi a primeira vez que ele notou algo estranho. Estava contando as vacas quando percebeu que tinha uma vaca a mais. 16 animais em vez de 15. Lembrou imediatamente do que seu Gilberto havia dito. A vaca extra não parecia diferente das outras. Quase da mesma cor, mesmo tamanho, pastando junto com o restante do rebanho. Mas meu pai seguiu a instrução. Pegou um graveto e fez o sinal da cruz bem grande no chão, próximo do animal. A vaca levantou a cabeça, olhou para ele por alguns segundos e depois saiu andando devagar até sumir na mata que cercava o pasto. Meu pai ficou com a pulga atrás da orelha. Mas o restante do dia foi normal. As 15 vacas ficaram tranquilas. Ele não viu mais nada estranho. A noite do segundo dia começou igual à anterior. Meu pai jantou, apagou o fogo do fogão, deixou só a lamparina acesa na mesa e deitou. Devia ser perto da meia-noite quando começou a ouvir. Alguém estava chamando o nome dele lá fora. A voz vinha da direção do pasto. Uma voz de mulher chamando. Meu pai se lembrou na hora do segundo aviso do seu Gilberto. Ficou deitado, quieto, tentando fingir que estava dormindo. A voz continuou, chamava o nome dele cada vez mais alto, cada vez mais insistente. Meu pai começou a ficar nervoso. A voz parecia conhecida, mas ele não conseguia identificar de quem era. Parecia alguém em apuro, pedindo ajuda. Depois de uns 20 minutos, a voz parou. Meu pai pensou que tinha acabado, mas alguns minutos depois recomeçou. Agora vinha de outro lugar, mais próximo da casa. A mulher estava chamando como se conhecesse ele há muito tempo, como se fosse uma amiga próxima em dificuldades. Meu pai começou a suar frio. A curiosidade estava tomando conta dele. E se fosse realmente uma pessoa precisando de ajuda? Ele perguntou para si mesmo. A voz continuou por mais uma hora. Às vezes parava, às vezes recomeçava. Mudava de lugar constantemente. Ora parecia vir de perto da cerca, ora de perto da casa e do meio do pasto. Meu pai estava desesperado para olhar, mas lembrava do jeito sério que seu Gilberto havia falado. Devia ser umas 2 horas da manhã quando a voz mudou. Ficou mais alta e mais urgente. A mulher agora parecia estar em pânico, gritando o nome dele, implorando para que ele a ajudasse. Dizia que havia se perdido, que estava com medo, que precisava entrar na casa.
Foi nesse momento que meu pai cometeu o erro. A curiosidade falou mais alto. Ele levantou devagar da cama, pegou a lamparina e foi até a janela. Abriu um pouquinho a fresta e olhou para fora. O que ele viu não era uma mulher. Era uma vaca completamente preta, enorme, de pé sobre as patas traseiras, como se fosse gente. Os olhos brilhavam vermelhos no escuro e a boca estava aberta, mostrando uma língua enorme, que não era de animal. Era dela que vinha a voz de mulher chamando o nome dele. No momento em que meu pai olhou, a coisa parou de falar. Depois a criatura deu um rugido terrível e começou a correr em direção à casa. Meu pai largou a lamparina na mesa, correu para a porta e verificou se estava bem trancada. Empurrou a mesa encostada na porta para reforçar. Pegou o machado que estava no canto e ficou esperando. A coisa começou a bater na porta com uma força descomunal. A madeira tremia toda vez que ela investia contra a entrada. Meu pai ouviu os cascos arranhando a parede, tentando encontrar outro jeito de entrar. A voz de mulher havia sumido. Agora só saíam rugidos e sons animalescos da criatura. A batida na porta durou quase 1 hora. Meu pai ficou encostado na parede do fundo da casa, segurando o machado com as 2 mãos. As dobradiças da porta começaram a ceder com tanta pancada. Foi quando a porta finalmente se escancarou. A criatura entrou correndo na casa, ainda nas patas traseiras, com os olhos vermelhos fixos no meu pai. Os chifres eram enormes, curvados e pontiagudos, mas dava para ver que era uma vaca. Meu pai não pensou 2 vezes. Quando a coisa se aproximou dele, meu pai não pensou 2 vezes. Ergueu o machado e desferiu um golpe certeiro na cabeça do bicho. A lâmina cortou a ponta do chifre direito, que voou longe e bateu na parede. A criatura soltou um grito, saiu correndo da casa e voltou correndo nas patas traseiras e desapareceu na escuridão. Mas antes de sumir completamente, meu pai ouviu ela gritando maldições com voz de mulher velha, xingando ele. A família dele desejava todo tipo de desgraça. Meu pai ficou acordado o resto da noite, sentado em uma cadeira com o machado no colo. Só quando amanheceu foi que ele teve coragem de sair da casa. A porta estava toda despedaçada, marcas de cascos na madeira e na parede. No chão da sala estava o pedaço do chifre que ele havia cortado. Era pesado, cheirava mal, tinha uma cor escura que parecia queimada. Juntou as 15 vacas, que estavam todas assustadas, se escondendo em um canto do pasto. Tocou elas até a porteira e ficou esperando seu Gilberto aparecer. Seu Gilberto chegou no horário combinado por volta das 9 horas da manhã. Viu o estado da casa. Viu o pedaço de chifre que meu pai tinha cortado e guardado. Ouviu o relato todo. Não demonstrou surpresa. Apenas balançou a cabeça e disse que sabia que uma hora isso ia acontecer. Explicou que aquela terra tinha uma história, que várias pessoas que trabalhavam lá já haviam passado por situações parecidas. Perguntou se meu pai havia olhado antes da coisa entrar na casa. Meu pai confessou que sim, que a curiosidade foi mais forte. Seu Gilberto disse que foi isso que permitiu que a criatura entrasse. Se ele não tivesse olhado, ela não teria poder para quebrar a porta. Deu um esporro no meu pai por não ter feito o que ele falou. Eles guardaram as vacas no curral. O seu Gilberto disse que ia chamar outra pessoa para cuidar das vacas. Carregaram as coisas do meu pai na caminhonete e foram embora daquele lugar. No caminho de volta, seu Gilberto contou que aquilo não era um animal comum, mas sim uma mulher que praticava bruxaria na região. Dizia que ela tinha o poder de se transformar em vaca para se misturar com o gado e atacar quem trabalhava sozinho nos pastos. Ou às vezes se transformava em outros animais também. Meu pai perguntou por que seu Gilberto não havia contado isso antes. Ele respondeu que se contasse a verdade, ninguém toparia o serviço, e que na maioria das vezes, se a pessoa seguisse as instruções direitinho, nada acontecia, o que não foi o caso do meu pai. 2 meses depois do acontecido, um pescador encontrou um corpo de uma mulher na beira do rio
que passava perto daquela região. Era uma mulher conhecida na área que morava sozinha em uma casa afastada, e o pessoal comentava que ela fazia bruxaria e benzimentos estranhos. O que chamou a atenção foi o ferimento na cabeça dela. Tinha um corte profundo, como se tivesse levado uma machadada. Faltava um pedaço do couro cabeludo, cortado de forma limpa, como se alguém tivesse arrancado. Quando meu pai soube da notícia, levou um choque. Lembrou na hora do pedaço do chifre que havia cortado da criatura. Foi buscar o pedaço do chifre para comparar. Mas quando chegou onde havia guardado, só encontrou um pedaço de couro cabeludo ressecado, fedendo, com alguns cabelos grisalhos grudados. Meu pai juntou aquilo, queimou tudo no quintal de casa e nunca mais falou no assunto. Só anos depois, quando eu já era adulto, foi que ele comentou essa história. Seu Gilberto continuou procurando pessoas para cuidar do gado, daquele pasto. Mas depois que a notícia da mulher morta se espalhou, ninguém mais queria aceitar o serviço. O lugar ficou abandonado e seu Gilberto teve que mudar as vacas para outro lugar. Meu pai nunca mais voltou lá. Dizia que havia lugares que era melhor deixar em paz, que algumas coisas não valiam dinheiro nenhum no mundo. Mas isso são só os comentários. O que sei com certeza é que meu pai carregou aquela experiência para o resto da vida e que existem coisas no interior que a gente prefere não entender. Olá, Bruno. Quero contar uma experiência sobrenatural que envolve a minha casa. Eu sempre soube que nossa casa tinha algo de diferente, mas nunca imaginei que isso se tornaria o pesadelo que virou a minha adolescência. Eu moro em uma casa antiga no interior de Minas Gerais. Eu, meus pais e a minha irmã mais nova, a Júlia. A casa era grande demais para nós quatro, com corredores e quartos que nunca usávamos. Quando eu tinha 7 anos, eu dormia no quarto dos meus pais porque tinha muito medo do escuro. Além disso, praticava vários esportes na escola, basquete, vôlei, futebol e taekwondo, e sempre chegava em casa com os pés doendo. A minha mãe tinha o costume de fazer massagem nos meus pés antes de dormir, e era nesses momentos que eu me sentia mais segura. Foi numa dessas noites que aconteceu a primeira vez. Toda a família estava em casa. Lembro bem porque tinha ouvido meu pai conversando com a minha tia na sala antes de subir para dormir. Minha mãe estava fazendo a massagem de sempre quando acabei cochilando. Acordei no meio da madrugada e vi uma silhueta parada na frente da porta do quarto. A figura era muito alta e extremamente magra. Nada parecida com meu pai ou a minha mãe. Eu senti um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Me cobri inteira com um lençol. Quando eu criei coragem de olhar de novo, a coisa tinha sumido. Procurei por todo o quarto com os olhos e vi que ela tinha se escondido embaixo da cama. Acendi a luz correndo e acordei a minha tia que dormia no quarto ao lado. Ela veio meio sonolenta e me explicou que os meus pais tinham descido para dormir na sala porque fazia muito calor no andar de cima. Isso me deixou ainda mais confusa, porque se meus pais não estavam ali, quem era aquela pessoa que eu tinha visto? A minha tia olhou embaixo da cama, no armário, em todos os cantos, mas não encontrou nada. Me disse que devia ter sido um pesadelo que eu tive, e ficou comigo até eu voltar a dormir, mas eu sabia que não tinha sido um sonho. A imagem daquela figura magra ficou guardada na minha cabeça por muito tempo. Os anos passaram-se e eu acabei esquecendo aquele episódio. Cresci e parei de dormir no quarto dos meus pais e me mudei para o quarto ao lado da Júlia. Ela sempre foi mais corajosa que eu. Dormia à tarde vendo filme ou lendo, enquanto eu tentava pegar no sono cedo. Quando eu tinha 15 anos, meus pais tinham marcado uma viagem para um hotel fazenda em Águas de Lindóia. Era feriado prolongado e eles tinham conseguido uma promoção boa. Júlia e eu íamos viajar no dia seguinte, mas naquela noite ficamos sozinhas em casa porque meus pais tinham ido resolver uns detalhes da reserva na agência de turismo e só voltariam tarde. Eu fui dormir por volta das 10 horas da noite, mas Júlia ficou acordada assistindo um filme na televisão do quarto dela. Por volta da 1 hora da manhã, eu acordei com um barulho vindo da cozinha.
Parecia alguém mexendo em sacolas plásticas. Eu achei que fosse a Júlia pegando alguma coisa para comer, mas quando prestei mais atenção, percebi que não era ela. Saí da cama e fui até o quarto ao lado. Júlia estava lá, deitada mas acordada, olhando para o teto com uma expressão estranha. Perguntei se ela tinha ouvido o barulho e ela confirmou que sim. Disse que tinha começado há uns 10 minutos e que estava tentando ignorar, achando que fossem nossos pais que tinham voltado ou a nossa tia. Mas o carro deles não estava na garagem. Tínhamos verificado antes de subir. Ficamos as duas em silêncio escutando. O barulho continuava lá embaixo, agora mais claramente vindo da cozinha. Júlia se levantou devagar e foi até a porta do quarto. Ficou espiando por baixo da fresta que tinha entre a porta e o chão. O corredor tinha uma luz fraca que vinha da escada, então dava para ver as sombras. Júlia ficou alguns segundos olhando e depois se afastou da porta bem devagar, com os olhos arregalados. Disse que tinha visto uma figura escura, humanoide, que estava espreitando com a cabeça esticada na nossa direção, a direção da escada, como se estivesse ouvindo alguma coisa. A figura estava de pé, no meio do corredor, e abaixava e levantava a cabeça e também os braços de uma forma estranha. Ficamos as duas grudadas na cama de Júlia, sem coragem de sair do quarto. O barulho lá embaixo continuou por mais uns 20 minutos e depois parou. Não conseguimos dormir o resto da noite. Quando os meus pais chegaram, já era quase 4 horas da manhã. No dia seguinte fomos para a viagem. Durante os 3 dias no hotel, conversamos várias vezes sobre aquela noite, tentando entender o que podia ter sido. Quando voltamos da viagem, tudo parecia normal. Passaram-se 2 semanas sem nada de estranho acontecendo. Meus pais já tinham esquecido do assunto e a vida seguia normal. A gente contou para eles o que aconteceu. Mas numa sexta-feira os barulhos voltaram. Dessa vez foi diferente. Começou por volta da 1 hora da manhã, como da primeira vez, mas agora não era só na cozinha. Escutávamos passos andando pela casa toda, subindo e descendo a escada, indo de um cômodo para o outro. Os cães da vizinhança começaram a latir de forma desesperada, coisa que nunca acontecia naquele horário. E nós sabíamos que não eram os nossos pais. Júlia veio para o meu quarto e ficamos as duas debaixo do cobertor, ouvindo tudo. Às vezes, paravam na frente da porta do nosso quarto e ficavam ali por alguns minutos. Podíamos ver as sombras dos pés por debaixo da porta. Meu pai e a minha mãe não iam fazer uma brincadeira dessa em plena madrugada. A partir daquela noite, os fenômenos se tornaram frequentes. Quase toda madrugada, entre 1 e 6 horas da manhã, acontecia alguma coisa. Às vezes, eram os passos, às vezes as batidas, às vezes barulhos na cozinha como se alguém estivesse jogando panelas e pratos no chão. Quando os meus pais baixavam para ver, não encontravam ninguém. Várias manhãs descíamos e encontrávamos utensílios espalhados pelo chão da cozinha, sendo que na noite anterior estava tudo no lugar. Meus pais começaram a ficar preocupados quando perceberam que algo estranho estava rolando. Às vezes, a gente tentava encarar a situação com bom humor, fazendo brincadeiras sobre nossa visita noturna, mas no fundo estávamos exaustas e com muito medo. Uma noite, além de todos os barulhos habituais, ouvimos algo que nunca tínhamos escutado antes. Sons de um porco lá fora. Não eram grunhidos normais. Era como se fosse um porco muito grande e o som vinha de vários pontos do quintal ao mesmo tempo. Os cães da vizinhança enlouqueceram, latindo e uivando de uma forma que nunca tínhamos ouvido. Ainda mais que moramos na cidade. Sítio, fazenda e chácara fica muito longe daqui. Júlia estava no meu quarto quando começou. Ficamos as duas na janela tentando ver alguma coisa no quintal, mas estava muito escuro. O som do porco durou a noite toda, às vezes mais próximo da casa, às vezes mais distante. De manhã, não encontramos nenhum sinal de animal no quintal, nenhuma pegada, nada. Portas que se abriam sozinhas, objetos voavam na parede sem explicação, sombras que passavam pelos corredores mesmo com o sol. Júlia e eu mal conseguíamos ficar sozinhas em casa. Meus pais finalmente decidiram procurar ajuda.
Primeiro foram atrás de explicações racionais. Chamaram um técnico para verificar se não tinha problema na parte elétrica da casa, um veterinário para ver se não tinha algum animal escondido em algum lugar, até um engenheiro para verificar se a estrutura da casa não estava causando os barulhos. Nada foi encontrado. A casa estava em perfeitas condições, sem nenhum problema técnico que pudesse explicar os fenômenos. Foi quando meu pai, meio sem jeito, comentou com um amigo dele sobre a situação. Esse amigo dele indicou uma senhora da cidade que tinha fama de entender desses assuntos. Era uma médium. Dona Mercedes era uma senhora que na época tinha uns 45 anos, muito séria e respeitada. Ela veio em casa em uma quinta-feira de tarde, conversou conosco por mais de 2 horas. Queria saber detalhes de tudo o que tínhamos vivido, desde a primeira vez que vimos a figura no quarto dos meus pais. Depois de ouvir todos os relatos, Dona Mercedes caminhou pela casa toda, prestando atenção em cada cômodo, principalmente nos quartos de cima e na cozinha. Ficou muito tempo parada no corredor, no exato lugar onde Júlia tinha visto a criatura espreitando. Quando terminou a inspeção, Dona Mercedes se sentou conosco na cama e explicou que a casa tinha realmente algum tipo de presença maligna. Disse que provavelmente alguém tinha morrido ali ou poderíamos ser alvo de feitiçaria. Alguém com muita inveja estava fazendo aquilo com a gente. A intensificação dos fenômenos tinha acontecido porque a Júlia e eu estávamos na idade em que nossa sensibilidade para essas coisas ficava mais aguçada. Ela orientou alguns procedimentos que deveríamos fazer: queimar ruda em todos os cômodos, colocar sal grosso no canto da casa, acender velas brancas todas as sextas-feiras e rezar por quem quer que fosse que estivesse ali, pedindo para que encontrasse o caminho da paz. Seguimos todas as orientações de Dona Mercedes. Nos primeiros dias, os fenômenos continuaram, mas menos intensos. 3 semanas depois dos procedimentos, tivemos uma última manifestação mais intensa. Foi numa madrugada de sábado. Eu e Júlia estávamos dormindo nos nossos quartos, quando acordamos com um barulho muito alto vindo da cozinha, como se tivessem derrubado todas as panelas ao mesmo tempo. Descemos correndo junto com os meus pais e encontramos a cozinha completamente revirada. Mas dessa vez foi diferente. Junto à bagunça tinha um bilhete em cima da mesa. Não era uma letra que conhecíamos, era meio tremida e antiga. A mensagem era simples: obrigada por me ajudarem a encontrar o caminho. Agora posso descansar em paz. Depois daquela noite, nunca mais aconteceu nada de sobrenatural em nossa casa. Meus pais verificaram todas as portas e janelas e estavam todas trancadas. Além do mais, a nossa casa tem alarme. Se algum ladrão entrasse, o alarme dispararia na mesma hora. Desde que passamos a entender que era algo sobrenatural que estava acontecendo na nossa casa, a paz voltou. Mas mesmo assim, até hoje, eu não gosto de ficar sozinho em casa. Obrigado, Bruno, e boa noite. É isso aí, galera. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Como prometido, eu quero mandar uns abraços bem especial. Muito obrigado a você que comenta aqui, deixa os comentários aqui embaixo. Isso ajuda demais no engajamento do canal. E já convido a você que visita o canal pela primeira vez a deixar um breve comentário e se inscrever no canal e deixar o seu like. Bem, eu quero mandar um abraço especial para a Jaqueline Souza de Canos, Rio Grande do Sul. Um abraço para José Marcos da Paraíba. Antônio Júnior de Ribeirão Preto, São Paulo. Quero mandar um abraço para o Sargento Duarte da Polícia Militar de Imperatriz, no Maranhão. Um abraço forte para a Nizinha Machado de Piracicaba, São Paulo. Robson de São Lourenço, Minas Gerais. Um abraço para Wagner Pérez de Bremen, no norte da Alemanha. Um abraço forte para Antônio Rodrigues, em Campinas, São Paulo. Um forte abraço para Daniela de Coite do Noia, no Alagoas. E um abraço para Júnior César, da Nova Mutum, no Mato Grosso. Bem, galera, se você quiser que eu mande um abraço para você, é só você colocar o seu nome e o nome da cidade que você me acompanha, certo?
que pode aparecer em algum vídeo aqui do canal. Eu posso estar mandando um salve para você. Claro que não vai dar para fazer para todo mundo, porque são muitos comentários, às vezes não dá para responder todos, mas mesmo assim deixa aí o seu comentário, que se der, eu deixo pelo menos um like e um coraçãozinho para você. Bem, eu sugiro também que você possa ver mais vídeos, vai aparecer aqui na sua tela agora, uma playlist em que lá tem os melhores relatos de terror ao som de chuva. E se você quiser enviar o seu relato, o endereço de e-mail está aqui na descrição desse vídeo, em que lá você pode mandar o seu e-mail, em que lá você pode mandar o seu relato e eu posso estar narrando aqui no canal. Geralmente os inscritos aqui do canal, eles mandam seus relatos por e-mail. Se você não tiver e-mail, eu posso abrir uma exceção para você, você pode estar enviando o seu relato através do Facebook e do Instagram, os links também estarão aqui na descrição. Bem, sem mais delongas, desejo a todos uma ótima noite, boa tarde ou bom dia e nos vemos no próximo vídeo.